Bom dia, então. Eu sou a Ana Carolina. Hoje a gente vai apresentar mais uma reunião científica e uma aula da nefrologia do Hospital de Base São José do Rio Preto. E hoje a gente tem o prazer de convidar a doutora Fabiana Baggio, né? Uhum, nervous. Ela é nutricionista pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem mestrado também pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Ciências da Saúde pela PUC do Paraná, com um período sanduíche na Inglaterra, em Derby. Tem um pós-doutorado também em Ciências da Saúde pela PUC do Paraná, com período também sanduíche na Universidade de Western, em London, no Canadá, e é uma pesquisadora do Departamento de Pesquisa da Fundação ProRim, em Joinville, em Santa Catarina. É um prazer recebê-la conosco, ainda virtualmente, né, Fabiana? Mas, muito obrigada pelo convite e ter aceitado palestrar para a gente aqui hoje. Ah, o prazer é meu, é sempre muito bom falar sobre esse assunto que não é muito falado ainda, né? Apesar de ser água, eu normalmente eu começo a falar, eu pergunto para quem está assistindo, quem que pergunta para os pacientes com doença renal crônica quanto consome de líquido por dia? Perfeito, é Podem isso. levantar a mão aí, alguém? O conservador? Ninguém, né? É um assunto que é pouco abordado, não só na parte da literatura, como nos consultórios também. Tá certo, então vamos lá. Só uma pequena correção, na verdade, o mestrado eu fiz na Universidade Federal de São Paulo, então morei nesse estado que eu levo no meu coração, aprendi muito aí em São Paulo, foi um período muito rico de aprendizado. Desculpa pelo erro. Inclusive, Não, a gente tem imagina! gente aqui, Fabiana, que fez clínica em Joinville. Ah, é, que legal! No Hospital São José, provavelmente. Ela falou que foi no regional. Ah, no regional, então do ladinho aqui de onde eu trabalho. Tá certo. Então, iniciando, a gente sabe que no nosso planeta as primeiras formas de vida elas nasceram na água, né? E essa transição para a Terra aconteceu aproximadamente há 530 milhões de anos atrás. E que para isso acontecesse, essa sobrevivência das novas espécies na Terra, há muitos mecanismos adaptativos, né, para retenção de água e sais, para manutenção das molaridades, precisaram ser ah, acontecer para que essa transição fosse bem sucedida. E um dos grandes responsáveis por isso, por essa osmorregulação, é o hormônio antidiurético, ou vasopressina, ou ADH, né? Eu costumo, às vezes, trocar, falar dessas três formas, e que é um hormônio muito antigo e uma molécula bem pequena. Então, como que é a atividade antidiurética da vasopressina? Ela vai ter três mecanismos principais. Ela vai aumentar a permeabilidade à água nos dutos coletores renais, mediada por receptores, vai estimular a reabsorção de sódio pelo seu canal, então mais água é reabsorvida, mais às custas da diminuição da excreção de sódio para que isso aconteça. E vai também aumentar a permeabilidade à ureia nos dutos coletores medulares por ativação do transporte, porém às custas de uma menor eficiência na excreção de ureia. Esse gráfico aqui, ele nos mostra a concentração de vasopressina, a osmolaridade plasmática e a sede, o estímulo à sede. Então, a gente pode perceber que quando a osmolaridade ela vai aumentando, o aumento da secreção do hormônio antidiurético ele acontece antes da sensação de sede. É por isso que normalmente a gente fala, não espere a sede para consumir água, consuma antes, né, para não deixar essa osmolaridade subir tanto. E esse gráfico vai mostrar essa relação com a produção e a concentração de urina. Então, quanto maior a concentração do hormônio antidiurético, maior vai ser a concentração urinária e menor vai ser a produção de urina, a quantidade de urina produzida. Eu gosto muito aqui dessa tabela que mostra características tanto urinárias como sanguíneas, comparando um grupo de voluntários saudáveis que participaram dessa pesquisa. Um grupo foi
estimulado não, né? Foi obrigado, vamos dizer assim, a consumir pouco líquido e outro a consumir bastante líquido. Então, aqui eles chamam de low drinkers and high drinkers. O consumo total de água nos que estavam no grupo com baixo consumo era de menos de 1 litro, 740 ml por dia, e dos autoconsumidores, quase 3 litros ao dia. Então, a gente percebe aqui que a osmolaridade do plasma não foi diferente, né? Do 289 para 288 não é significante. Porém, todos os outros parâmetros vão ser diferentes entre os grupos. Então, aqui a vasopressina de 2,4 para 1,5, esse aqui é picograma por ml. Cortisol também é maior, aqui nos que tomam um pouco líquido, que é um hormônio, né, de um estresse metabólico. O volume urinário, obviamente, vai ser bem diferente. A osmolaridade urinária, praticamente o dobro aqui, né, quando tomaram um pouco líquido, assim como a gravidade específica da urina. Então, o corpo ele vai fazer vários mecanismos adaptativos para conseguir aumentar, manter, na verdade, a osmolaridade plasmática, porque isso é essencial à vida, mas às custas de concentração urinária, de aumento de hormônios, etc. Esse gráfico ele nos mostra também a concentração de vasopressina relacionado e a relação com o consumo total de água no dia. Então, não se tem muito bem certeza, assim, mas acha-se que uma quantidade adequada de vasopressina no sangue seria essa quantidade aqui de 2 picogramas por ml, tipo, mostrando que o indivíduo está bem hidratado. E esses pontinhos aqui são estudos que avaliaram o consumo de água, essa relação, né? Então, vejam que um consumo de água menor que 1,8 litros por dia, a concentração de vasopressina ela é maior que 2. Acima disso, quase 2 litros por dia, essa concentração já fica menor que 2. Então, o que se sabe até agora, né, o que é posto pela literatura, é que a vasopressina ela vai ter efeitos a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, ela é essencial, ela vai garantir o volume intravascular para as funções vitais do corpo, mas a longo prazo, né, estudos têm mostrado efeitos na função renal e pressão arterial podem ser negativos. Então, estudos, tanto observacionais como experimentais, têm sugerido que a vasopressina aumenta a taxa de filtração glomerular e a albuminúria, induzido esse ciclo vicioso que você já deve ter visto, proposto por Brenner há anos atrás, sobre a dieta rica em proteína. Seria mais ou menos o mesmo mecanismo de promover uma hiperfiltração glomerular, albuminúria, aumento da pressão intraglomerular, glomerulosclerose e assim por diante, né, promovendo o aparecimento e a progressão da doença renal crônica. Passada essa parte introdutória, então a gente vai falar um pouco agora dos estudos que mostram a relação entre hidratação e risco de doença renal crônica. Então, parece que o primeiro, pelo menos é o que é colocado pela literatura, e que eu encontrei também nas minhas buscas, foi esse publicado só em 2011. Então, vejam como ainda é um assunto recente, pouco explorado, e vocês vão perceber que cada estudo avalia a hidratação de uma maneira diferente. Então, é um estudo transversal de associação entre consumo de bebidas e prevalência de doença renal crônica. Eles utilizaram 2 estudos populacionais grandes numa mesma área geográfica lá da Austrália. E o consumo hídrico ele foi avaliado por questionário de frequência alimentar, com 145 itens para estimar o consumo hídrico. Então, essa é uma das formas de avaliação de consumo hídrico, não a mais prática, né? E aqui nesse primeiro estudo, então, que foi publicado, eles perceberam, né, eles encontraram que quanto maior o consumo hídrico por dia, menor foi o risco de ter doença renal crônica nessa população. Lembrando que foi um estudo transversal, né? Em resumo, nossos dados sugerem que a maior ingestão diária de líquidos, pelo menos 3 litros, pode reduzir a probabilidade de doença renal crônica.
até que evidências de melhor qualidade sejam disponíveis, o elevado consumo de líquidos deve ser encorajado. Foi a conclusão desse estudo de 2011. Já esse outro que foi feito lá pelo pessoal do Canadá, com quem eu tive o prazer de passar um ano lá, estudando essa parte de hidratação, esse foi publicado também em 2011, e aqui eles utilizaram a relação entre o volume urinário de 24 horas, que é um marcador, né, mais fácil e talvez mais preciso de consumo hídrico do que questionários alimentares, e o declínio da função renal durante 6 anos em uma corte canadense. Foram incluídos mais de 2.000 pessoas com taxa de filtração glomerular adequada no início do segmento. E o que se viu aqui? Aqui a gente tem o declínio da taxa de filtração glomerular e o volume urinário. Então, se viu que quanto maior o volume urinário de 24 horas, isso feito, né, progressivamente durante várias vezes, no tempo de 5,7 anos de follow-up, quanto maior o volume, menor o declínio da taxa de filtração glomerular. Aqui esse gráfico, ele mostra os pacientes, as pessoas que tiveram um declínio leve a moderado, que foi menor de 5% ao ano, a excreção urinária maior ou igual a 3 litros foi protetora, assim como aqueles que tiveram um declínio considerado mais rápido, que foi maior que 5%. Não ao ano, desculpem, durante todo o período. Esse outro trabalho já foi sobre a associação entre consumo de água e doença cardiovascular e renal, uma análise também transversal com data do NHANES. Então, foram incluídos adultos com taxa de filtração glomerular acima de 30, mais de 3.400. O consumo total de água foi avaliado por recordatório de 24 horas, computadorizado, e aqui eles classificaram as pessoas com baixo consumo menor que 2 litros, moderado 2 a 4,3 litros, e alto acima de 4,3 litros. Então, isso aqui também é aleatório, vocês vão ver que outros estudos classificaram de outras formas. Aqui eu só gostaria de chamar a atenção, né, uma população americana, essas barrinhas aqui são dos 3 grupos, né, alto, médio e baixo consumo, mas eles dividiram aqui quais os tipos de consumo, que tipo de líquido eles estavam consumindo. Então, vejam que aqui na segunda parte, a gente tem as bebidas que não são água, o consumo é bem maior do que aquelas que são da água, né? Eles consomem o dobro de outras bebidas comparado ao consumo de água pura. Aqui eles estão comparando só o consumo de água pura ou a bebida, a quantidade total, só água pura e outras bebidas. Então vejam que apenas a água pura que foi protetora da função renal, quando comparados aquelas pessoas que consumiam pouca água versus o grupo que consumia bastante água. Quando compararam aqui o consumo moderado versus o alto, não teve diferença. Então, nossos resultados fornecem evidências adicionais, sugerindo um efeito potencialmente protetor nos rins, de um maior consumo aqui, aí, chamando atenção para a água pura. Até porque a população americana consome muito refrigerante, né? Tem muita consumo de açúcar por meio dessas outras bebidas. Frutose também, né? Porque lá eles não adoçam com açúcar o refrigerante, eles adoçam com xarope de milho. Esse outro estudo também com pacientes, com pessoas residentes na Austrália, quase 4.000. Aqui, novamente, o questionário de frequência alimentar, de alimentos e bebidas, mas aqui não incluiu o consumo de água, para deixar claro, a água não foi contabilizada. Segmento médio de 13 anos, resultados mostraram que não teve diferença nos fatores de risco para mudança na função renal. Então, consumo de bebidas excluindo a água, aqui não está associado à melhoria da função renal ou à redução da mortalidade. Esse último estudo que eu vou mostrar, né, das minhas buscas, foi o último que saiu
né, dessa relação de risco. Então, estudo também transversal, com quase 5.000 pessoas do NHANES. Consumo hídrico foi estimado por recordatório de 24 horas, e aqueles consideraram baixo consumo menor de 500, moderado de 500 a 1.200 e maior que 1.200 elevado. Veja como foi bem diferente daquele outro estudo. E encontraram, sim, que quem consumia menos líquido teve um maior risco tanto de doença renal crônica como de albuminúria, aqui toda a população, e aqueles que não tinham doença renal crônica ou taxa de filtração glomerular maior que 60, aconteceu a mesma coisa. Então, o aumento da ingestão de água foi associado a um menor risco de doença renal crônica e albuminúria, e são necessários estudos meticulosos para elucidar os mecanismos subjacentes desses achados. Lembrando, pessoal, que não é que há biomarcadores também de consumo hídrico, não precisa ser necessariamente apenas água e urina. Então, outros estudos utilizaram outros meios, né? O principal é a copeptina. O que é a copeptina? Ela é co-secretada com a vasopressina em uma quantidade equivalente e é mais fácil de mensurar. Então, o que eu sei é que a vasopressina, ou ADH, ela tem uma meia-vida muito curta e é muito difícil estabilizar para essa mensuração, e a copeptina é mais estável. Então, os estudos acabaram começando a utilizá-la por ser mais barato, mais fácil, mais estável. Então, quando vocês quiserem fazer busca, coloquem direto copeptina, que vai aparecer bastante coisa. Então, biomarcadores de hidratação na população em geral. Há vários estudos mostrando assim, aumento dos níveis de copeptina associado ao aumento de risco de doença renal crônica na população em geral, aqui em 3 coortes europeias. Esse aqui já utilizou o sódio sérico e a osmolaridade sérica, né, como um marcador de hidratação, e também viu a relação com a doença renal crônica. Copeptina e nefropatia diabética, também há estudos mostrando essa relação. E vamos passar agora, então, para a hidratação e progressão da doença renal crônica, né? Dos estudos que utilizaram já pessoas acometidas pela doença e estudaram essa relação. Esse foi acho que dos primeiros que saiu, análise retrospectiva de 273 pacientes com doença renal crônica estágio 1 a 4. Eles estudaram a associação entre volume urinário, osmolaridade urinária e risco de tratamento renal substitutivo em um follow-up de quase 8 anos. E encontraram que quanto maior a osmolaridade urinária, maior o risco dessa população em precisar de TRS. Esse é o único estudo randomizado, controlado, que estudou essa relação de aumentar o consumo hídrico e progressão da doença renal. Tá? Então, foi feito lá no Canadá, em London, né, nessa cidade que eu fiquei com esse grupo lá. Então, foram incluídos pacientes com doença renal crônica estágio 3. Eles foram instruídos a aumentar o consumo hídrico. Eles queriam que aumentasse de 1 a 1,5 litros por dia, o N de 316, ou manter o consumo anual, usual, por 1 ano, né, que foi o grupo controle. E o desfecho primário era a mudança na função renal. Então, vejam aqui, pré-randomização, o consumo hídrico avaliado pelo volume urinário era de 1,9 litros por dia nos 2 grupos. Né? Lembrem que o objetivo era que eles consumissem 1 litro a 1,5 mais por dia. Então, o que não foi alcançado. Né? Vejam que eles aumentaram em 600 ml aqui o volume urinário, né? Tanto aos 6 meses como aos 12 meses, e o grupo controle aí não houve diferença, né? Então, assim, havia um grupo enorme de pessoas lá trabalhando com isso, eles ficavam ligando para os pacientes para estimular para esse consumo hídrico, né? Eles eram vistos todos os meses, enfim, foi um estudo bem feito, bem controlado. Porém, não houve diferença na função renal desses pacientes após 1 ano. Foi bem parecido, tanto do paciente do grupo hidratação como do grupo controle. Qual é a interpretação dos autores em relação a esses achados? Então,
O aumento da ingestão de água pode não proteger contra o declínio da função renal e os resultados de estudos observacionais, eles se basearam, obviamente, em estudos observacionais previamente feitos, podem estar errados. Pode ter havido um efeito, mas o estudo não teve poder estatístico suficiente para identificá-lo, é uma outra hipótese. A outra é que é necessária uma diferença maior na ingestão de água para produzir um efeito mensurável na taxa de filtração glomerular, e também pode ser necessário mais de um ano para detectar algum efeito na taxa de filtração glomerular. Essas são algumas justificativas. O Dr. Clark, que foi o investigador principal do estudo, ele comentou comigo também que ele acha que talvez se tivesse incluído um grupo ou tivesse feito apenas com pacientes que consumissem com baixo consumo hídrico, né, abaixo de 1 litro por dia, por exemplo, aí esse aumento traria algum benefício, mas como o consumo hídrico já era por volta de quase 2 litros por dia, consumia mais, realmente não fez efeito. E esse também é um estudo muito bem feito, que foi publicado há 2 anos atrás, no NDT, por um grupo francês. Então, na verdade, é um estudo observacional, multicêntrico, 40 centros franceses participaram, apenas pacientes com doença renal crônica estágio 3 e 4 participaram, e eles avaliaram o volume urinário, osmolaridade por coleta de 24 horas, entrevistas para avaliar o consumo total de água e de água pura, e os desfechos era a curva de taxa de filtração glomerular e progressão para a doença renal crônica. Então, há vários, é um estudo bem bonito de ler, com muitos resultados, mas o que eles chamaram a atenção foi para o consumo de água pura por dia, tá? Então, aqui com a inclusão de 1.200 pacientes. A referência deles foi esse grupo que consumia 1 a 1,5 litro de água por dia. E eles viram que houve um aumento do risco de doença renal, tanto para quem consumia menos, como para quem consumia mais. Obviamente não se tem a certeza, mas os achados sugerem que o rim funciona melhor quando a excreção de solutos urinários não requer nem a concentração, nem ou a diluição da urina, que ambas provavelmente podem impor uma sobrecarga renal. A doença renal policística é uma etiologia que tem sido também, né, bastante associada à hidratação. Então, o que que se sabe, né? Que a vasopressina, ela por meio do receptor V2, ela vai aumentar a produção de ANP cíclico, que estimula o crescimento dos cistos e que está relacionado diretamente ao desenvolvimento da doença renal crônica, desenvolvimento e progressão da doença renal crônica. Então, né, alguns anos atrás foi desenvolvido um medicamento que é um antagonista do receptor do V2, que é o tolvaptan. Esse estudo foi publicado no New England de 2012, você já deve ter visto, né, com certeza, multicêntrico, duplo cego, controlado, 3 anos de duração, e incluiu quase 1.500 pacientes com essas características aqui de volume renal e taxa de filtração glomerular. E foi provado que esse medicamento ele retardou o aumento do volume renal total e o declínio da função renal. Mas o benefício potencial não é isento de riscos. Sede, poliúria e eventos adversos podem afetar a capacidade de alguns pacientes de tomar doses efetivas de tolvaptan, além do custo, né, que é altíssimo ainda para a implementação geral do medicamento. Mas, bom, se eu posso, por meio de medicamento, inibir esse receptor, mas eu posso diminuir também a secreção de vasopressina, aumentando o consumo hídrico, né? Porque nós sabemos que quanto maior o consumo hídrico, menos vasopressina vai ser estimulada a ser produzida. Então, esse grupo aqui de australianos programou esse estudo. Aqui, na verdade, é o projeto deles publicado, né? Um estudo multicêntrico aberto com duração de 3 anos. Só pacientes com doença renal policística com essas características foram incluídos.
O grupo controle era de pacientes para manter o consumo hídrico habitual versus a intervenção que tinha um volume hídrico prescrito. Para quê? Esse volume hídrico prescrito era com a intenção de reduzir a osmolaridade urinária para menos de 270 miliosmols por quilo, o que é bem baixo, né? É assim, quando a pessoa tem 500, a gente já considera que até está bem hidratado. Então, precisa de muita água, muito pouco sal e pouca proteína para conseguir atingir essa osmolaridade. Eles tinham acompanhamento nutricional, automonitoramento da concentração urinária, mensagens de texto e ferramentas de internet para auxiliar na adesão. E o desfecho primário é alteração no volume renal em 3 anos. Eles terminaram o estudo, publicaram em 2021, e aqui a gente tem os resultados da osmolaridade urinária de 24 horas. Então, aqui do grupo, né, que a água foi prescrita, vejam que não alcançou o valor que eles gostariam, e aqui do consumo usual. Esse aqui é o volume urinário. Então, de fato, dos pacientes do grupo de estudo foi maior que dos que não tiveram essa prescrição de hídrica para aumentar. Porém, né, não teve, o desfecho foi negativo, não teve diferença entre os grupos em relação ao volume urinário ou à taxa de filtração glomerular. O que os autores falam sobre isso? Que a osmolaridade média da urina de 24 horas foi superior à meta no grupo intervenção, a média foi 328 e eles queriam 270, e apenas metade dos pacientes atenderam aos critérios de adesão ao tratamento. Então, a intenção de tratamento ela não funcionou dessa forma, né? A supressão da liberação de vasopressina, verificada pela dosagem sérica de copeptina, foi inconsistente. E, em contraste, aqueles pacientes tratados com Tolvaptan, né, que é o antagonista de receptor de vasopressina, consomem mais água, se vocês forem avaliar, né? Porque é provável que a sede induzida pela essa aquarese farmacológica é um fator mais forte do que modificação comportamental por coaching e automonitoramento. Então, como esse antagonista ele estimula muito a sede, a pessoa fica muito mais estimulada, motivada a tomar mais líquido do que se ela não tem sede. Há também estudos mostrando a relação da copeptina com a progressão por nefropatia por IgA e também acelerar o declínio da função renal por pacientes com transplante renal. Agora eu trouxe um pouquinho de hidratação e outros problemas renais, né? Já que isso interessa para todo mundo que trabalha em nefrologia. Em relação à litíase, isso é bem sabido, né? Eu tenho certeza assim que o paciente que tem litíase, vocês perguntam em relação ao consumo hídrico. Diretrizes recomendam aumentar a ingestão hídrica para atingir um volume urinário superior a 2,5 litros para evitar a recorrência de cálculos renais. E algo que eu acho muito interessante, que é a infecção urinária de repetição. Então, historicamente, até era se falado, né, para pessoas, mulheres que têm infecção urinária de repetição, tomar mais líquido, enfim. Mas que eu saiba, esse foi o único estudo que parece que provou isso de fato. Ele foi publicado em 2018 e o que eles fizeram nesse estudo foi incluir apenas mulheres que tinham ITU de repetição com baixo consumo hídrico. Né? Foi diferente lá do outro estudo com doença renal crônica que incluiu todo mundo. Então, vejam que o volume urinário baseline era menor que 1 litro, e depois de 6 meses e 12 meses, o grupo estimulado a tomar mais líquido aumentou para 2,2. Então, foi mais, foi 1,3 litro a mais de líquido que elas tomaram. A quantidade, né, de urina, às vezes, a frequência urinária de 6 foi para quase 9, aqui 8, e a osmolaridade urinária também baixou bastante no grupo estimulado a tomar mais líquido, ó, pela metade, 720 para 300 e pouco, e aqui não mudou. E o resultado foi muito importante em relação à infecção urinária de repetição. Em número de episódios de cistite, né? No grupo água teve 1,7 no ano durante o estudo, o grupo controle 3,2,
foi uma diferença bem significativa, né? Diminuir a metade a recorrência de cistite nesse grupo com um consumo hídrico maior. E um estudo que eu gosto muito, que na verdade eu entrei nesse mundo por conta de fatores ocupacionais, é como eles interferem no consumo hídrico, utilização de banheiros e risco de, aqui, né, de infecção urinária de repetição. Mas fatores ocupacionais também estão relacionados com litíase e doença renal crônica, como a gente vai dar uma pincelada agora. Então, quando eu comecei quando eu voltei para o Brasil, né, com essa visão mais de hidratação, eu estava interessada também em saber como, observando o comportamento dos nossos funcionários, né, e estava interessada em saber se havia diferença ou não no consumo hídrico das técnicas de enfermagem, principalmente porque elas trabalham dentro da sala de diálise, e dentro da sala de diálise não pode, pelo menos aqui, não pode ter lá a garrafinha de água, e elas também não podem sair a qualquer momento, como outros profissionais da equipe multiprofissional ou da parte administrativa para tomar água a hora que tem a sede ou para ir ao banheiro a hora que tem vontade, porque tem que estar ali, né, na assistência do paciente. Então, elas conseguem fazer isso nas horas de folga ou se algum colega cobrir ali o setor delas. Então, a gente fez um estudo muito simples, está no Jornal Brasileiro de Nefrologia, que foi um questionário online em que técnicas de enfermagem e o grupo controle, que eram as outras mulheres das clínicas, responderam. Então, o que nós vimos? Né? Que o consumo hídrico, de fato, das técnicas de enfermagem era menor, o relato comparado ao grupo controle. A frequência de micção não deu diferença, o score da tabela de urina também não. Mas a gente também incluiu algumas perguntas. Você toma água, né? Você consegue beber sempre quando tem sede? Sempre e na maioria das vezes foi respondido por 93% das mulheres do grupo controle e apenas 44% do grupo de técnicas de enfermagem, né? Isso deu uma diferença importante. Você evita tomar líquidos para evitar ir ao banheiro? Isso é uma pergunta também que a gente fez. Sempre, na maioria das vezes, 18% aqui das técnicas de enfermagem e 7% do grupo controle. Então, a gente tem que lembrar que num um ambiente ocupacional, as pessoas têm que ter acesso à água e têm que ter acesso a banheiro. E tudo que impedir esse acesso vai provavelmente impactar na hidratação. E o que a gente teve aqui de sintoma autorrelatado, né? Técnica de enfermagem, aqui a barrinha mais escura e o grupo controle a mais clara. Então, teve diferença aqui em sintoma de ardência urinária no ano anterior ao que foi perguntado, urgência urinária e infecção urinária também bem diferente. Nós perguntamos, né, fatores que podem dificultar a hidratação, porque principalmente mulheres, a nossa relação com o banheiro às vezes é diferente da dos homens, né? Então, se a higienização do banheiro para nós é importante, às vezes o número de banheiros, se tem que ficar esperando muito tempo ou se é insuficiente, também atrapalha a distância e também as fontes de hidratação. Então, o que apareceu diferente aqui foi a distância aos banheiros, as técnicas de enfermagem disseram que isso dificultava a hidratação, e também as fontes de hidratação. Então, né, como ação que nós fizemos foi deixar as fontes mais perto, e nas clínicas que esse resultado foi mais evidente, mais perto da sala de diálise, né, não dentro da sala de diálise. E talvez vocês já tenham ouvido falar, né, no CKDU, ou isso na verdade é chamado de vários nomes, CKD-NT, que é Chronic Kidney Disease of Non-Traditional Factors, ou nefropatia mesoamericana, enfim, isso não está bem estabelecido assim, como chamar essa nova classificação de doença renal crônica. É uma condição recém-categorizada, quando o paciente preenche os critérios da doença renal crônica, mas sem evidência de uma causa conhecida. Fatores ambientais e ocupacionais têm sido associados à CKD-U, principalmente em regiões chamadas de hotspots, que têm uma alta prevalência e mortalidade entre jovens trabalhadores rurais. Isso foi evidenciado principalmente na América Central,
e em cortadores de cana, né? Acredita-se, sabe-se que isso afeta outras populações, mas cortadores de cana na América Central é o que mais tem sido estudado até hoje. Aqui, esses são os hotspots já conhecidos, México e América Central, o Egito, e na Índia e no Sri Lanka também tem muito trabalho já mostrando, aí não é cortador de cana, é principalmente nos agricultores de arroz. Não se sabe se uma doença tem relação com a outra, né, nos diferentes lugares, mas aqui, pelo menos na América Central, há vários fatores etiológicos, parece que envolvidos, como pesticidas, água contaminada, infecção, rabdominólise, a ingestão de frutose, genética, contaminação por metais pesados e consumo de drogas nefrotóxicas. Como eles sentem muita dor, eles consomem bastante anti-inflamatório lá também. E a teoria, né, muito bem aceita, que pode estar relacionada aos outros fatores que eu mencionei anteriormente ou não, é o heat stress, ou estresse térmico. Então, uma alta temperatura ambiental associada a um trabalho extenuante, né, uma reidratação insuficiente e uma dificuldade ainda de dissipar esse calor, vai levar a episódios repetitivos de doença renal aguda, né, de injúria renal aguda, e, consequentemente, a doença renal crônica. Uma coisa que eu ia perguntar, ainda tem, eu sei que o interior de São Paulo tinha muita plantação de cana, ainda tem aí? É mecanizada ou é corte manual? Vocês sabem? Tem, sim, tem bastante plantação e tem bastante trabalhadores ainda nessa área, manuais Ainda mesmo. tem. Ai, gente, aproveitem, porque o que eu queria, na verdade, era fazer esse tipo de trabalho aqui em Joinville. Como não tem cortador de cana, eu fui para os trabalhadores da indústria metalúrgica, que estão expostos a muito calor também, né? Mas uma linha de pesquisa que está completamente aberta no Brasil, e com certeza eu acredito que a gente tem populações acometidas, né, por todos esses fatores ambientais e ocupacionais que devem estar desenvolvendo doença renal crônica e a gente não sabe. Enfim, né? Mas como eu falei para vocês, aqui em Joinville o que a gente tem são trabalhadores da indústria. Foi essa minha linha de pesquisa e foi por isso que eu fui para o Canadá e tal, e depois voltei para estudá-los. Então, nesse trabalho, primeiro, a gente estudou o estado de hidratação e a saúde renal desses trabalhadores expostos ao estresse térmico dentro de uma indústria. Então, a gente avaliou um grupo de trabalhadores como esse aqui, que está muito exposto ao calor aqui, esses fornos, e um outro grupo que tinha um trabalho também moderado fisicamente, mas não exposto ao calor. E o que a gente viu? Nós avaliamos eles um dia só, pré e pós-turno. Então, aqui no grupo calor, a gente viu uma diminuição da função renal, aqui ó, de 107 para 94 ml por minuto na clearance. E no grupo controle também teve uma diminuição significativa, mas foi menor do que no grupo calor. E ambos estavam com hipoidratados ou com estado de hidratação inadequado, então concentração sanguínea e urinária bem elevadas. Todos foram orientados a se hidratar melhor, tá? E depois de 2 anos, nós voltamos nessa fábrica para avaliar se por acaso havia alguma repercussão na função renal, avaliado pela creatinina. E o que a gente fez de diferente nesse novo trabalho foi avaliar também a função renal pela cistatina, porque das críticas que teve ao nosso trabalho e a todos que fazem a creatinina em trabalhadores ou populações que estão fazendo muita atividade física que a creatinina ela sobe por conta dessa lise muscular, né? Então, talvez a creatinina ela estaria aumentando por conta, né, disso, e não exatamente da desidratação, que pode levar à doença renal crônica posterior. Então, esse trabalho foi publicado o ano passado e, infelizmente, a gente acabou perdendo muito trabalhador, porque muitos saíram da empresa ou trocaram de setor. Então, de 14 que a gente tinha primeiro no grupo calor, sobraram 6, e de 17 no grupo controle foram 8.
E, felizmente, a gente não viu mudança na creatinina sérica durante esses 2 anos, então eles não perderam função renal. E, interessantemente, quando a gente avaliou a função renal aqui por cistatina C, ela não muda pré e pós-turno. Ela é diferente comparada à função renal avaliada pela creatinina. Mas pré e pós, ó, tanto no grupo calor como no grupo controle, a função renal não mudou. Então, a creatinina ela estava realmente mostrando mais o efeito da atividade física do que da desidratação nesses pacientes. Como conclusões, então, estudos observacionais, né? A maioria encontrou associações positivas entre maior consumo de água, maior volume urinário e marcadores de hidratação e a prevenção da função renal na população em geral. Os estudos observacionais na população com DRC ainda os dados são inconclusivos. Os ensaios clínicos, o que eles viram, né? Que aumentar a ingestão de água comparado a manter não diminui significativamente o declínio da função renal após 1 ano em pacientes com doença renal crônica estágio 3 e após 3 anos em portadores de rins policísticos. As minhas conclusões, né? A água, ela é uma intervenção de baixo custo e sem efeitos colaterais, obviamente, exceto quando contraindicada. E que eu acho que esse assunto deve ser abordado, né, com os nossos pacientes e incentivar o maior consumo aos que têm um baixo consumo hídrico. Eu acredito que vai ter benefício, né? Talvez até não tenha na doença renal crônica em si, mas diminui o risco de litíase, de infecção urinária, melhora o humor, a concentração, a hidratação, até a qualidade do sono tem estudo mostrando. Então, o estado de hidratação adequado, ele está relacionado à saúde em geral, não só a desfecho clínico, né? Algumas ações para melhorar a hidratação, isso vale para todo mundo, foram extraídas desse estudo. Escolher, por exemplo, alimentos sólidos com uma elevada quantidade de água, eles também podem contribuir para o consumo de água total, frutas, vegetais, cereais, sopas, por exemplo. Agir para aumentar o consumo de água, né? Então, eu sei que a maioria da plateia aí é médico, médico é uma outra profissão que tem sido estudada, que o consumo hídrico normalmente é baixo também, né? Que vocês ficam correndo de um lado para o outro e, e não para tomar água, nem para comer, nem para ir no banheiro, então prestem atenção nos hábitos de vocês também. Selecionar líquidos com sabores, cores e temperaturas agradáveis, considerando os teores de energia e açúcar, é importante, né? Não se hidratar apenas com sucos açucarados, refrigerantes, etc. Se não gosta da água, coloca umas gotinhas de limão, coloca um hortelã, enfim. Encontrar meios para que esse consumo de água seja prazeroso. A temperatura, manter uma garrafa ao lado do computador, quando há possível, ou usar uma garrafa recarregável no cinto, também tem essa opção, vocês que ficam andando, né, para lá e para cá. Ou, por exemplo, desenvolver o hábito de beber um copo de água ao acordar, antes de cada refeição, né, nessas paradas, depois de ir ao banheiro, quando está à espera de alguém ou de algum evento, por exemplo. Encontrar um aplicativo que incentiva a hidratação, tem vários aí disponíveis. Manter um diário, pode ser no começo, para registrar o número de copos que consumir. E definir uma meta pessoal de ingestão de água para cada segmento do dia também é uma sugestão deles. Outra coisa também é reduzir a carga osmótica da dieta, né? Menos sódio e menos proteínas, você vai precisar de menos líquido para estar bem hidratado. E o que eu acho muito melhor de tudo isso é, na verdade, a gente avaliar o nosso próprio estado de hidratação. É muito fácil avaliar isso. Então, um que não é tão utilizado, mas é considerado, é a diferença de peso. Então, se você se pesa todo dia, mais ou menos no mesmo horário, né, de manhã cedo, se já tiver uma diferença de meio quilo relacionado, comparado ao seu normal, esse meio quilo é hidratação, provavelmente, né? Sensação de sede. Então, como a gente comentou, por mecanismos fisiológicos, até não ter sede para se hidratar. Número de micções. Então, os estudos têm focado nisso, né? Então, eles têm mostrado que, no mínimo, 5 vezes ao dia está relacionado a um estado de hidratação melhor. E a cor da urina, como sabemos, quanto mais clarinha, melhor o estado de hidratação também.
Só lembrando que esses parâmetros podem estar alterados na doença renal crônica, né? A gente tem paciente que vai muito mais que isso ao banheiro e a urina está clara pela retenção de ureia e nem necessariamente ele não está bem hidratado. Então, dependendo da população, vai ter que ter um olhar. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estou aqui, aberta para perguntas. Disponível. Muito obrigada, Fabiana, pela aula, foi excelente. Acho que passou por todo, desde das pessoas que não têm doença renal até todo o espectro aí da doença renal crônica, não dialítica. Deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta? Então eu queria perguntar, tem algum trabalho assim com bioimpedância mostrando o estado de hidratação do paciente? Tem muitos, mas daí não vai ser relacionado a risco ou a progressão da doença, que eu me lembre. Mas tem muito, muito estudo. E uma outra coisa, aqueles trabalhos anteriores de ingesta hídrica, por exemplo, Uhum, você mostrou um australiano, um canadense, uhum, eles não mostram diferença de temperatura também local, né? Assim como você falou, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, a gente tem uma temperatura muito mais elevada que em Joinville, por exemplo. Então, uhum. talvez a necessidade realmente de ingesta hídrica seja diferente também, né? Exato. É por isso que eu, assim, eu não gosto muito de 2 litros por dia, 30 ml por quilo, sabe? Porque são muitos fatores que interferem, então eu acho que, assim, monitorar a quantidade de vezes que vai ao banheiro, a sede e a cor da urina é mais importante do que ficar preocupado em quanto que eu já tomei por dia. Perfeito. Porque, né? Porque se está calor, se a pessoa faz atividade física, né? Dependendo do peso da pessoa também, é muito diferente a necessidade de uma mulher de 40 quilos e um homem de 100 quilos, né? Então, Concordo, perfeito. tem que ter o automonitoramento, né? Exato. Mas Joinville é quente, viu? O verão aqui a gente pena também com 40 graus e é muito úmido. Oh, mas vou te falar que a residente que tá fazendo nefra aqui, fez clínica aí, tá reclamando do nosso calor aqui. Ah, é? Tá achando pior. Ah, Mas tá bom. Muito obrigada, então, viu, pela sua palestra. Foi muito boa, muito esclarecedora. E vamos, acho que teremos outros convites se você nos aceitar aí de novo. obrigada, obrigada. Vai ser um prazer. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.